Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está começando agora aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Então, o programa Opinião, rapaz, que hoje, nesta sexta, 15 de julho de 2022, o Opinião tem aqui já postos conosco, não é? Ele que é presidente, mais uma vez está com a gente aqui, que é o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, também conhecida como AGER-MT, o Luiz Alberto Nespolo. Ele já esteve com a gente aqui, olha, o papo rendeu muito mesmo, foi uma excelente, foram duas vezes, né, Lorenberg? Duas vezes. É a terceira vez. Então, ele veio duas vezes aqui já, tanto que está vindo a terceira agora, porque tem muito assunto importante dessa também importante agência que regula aí, ó, muitos serviços que você talvez nem saiba, por isso que a gente está aqui convidando mais uma vez ele atendeu o nosso convite, para encher a sua noite de informações, diretamente da fonte, não é? Que é mais importante. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Quase que não sai, viu? É verdade. Se você não falasse, eu ia falar, eu ia emendar, porque eu sei de cor e salteado que você ia falar. Eu já ia emendar. Então, o Lorenberg falou, é verdade. Eu quero agradecer a você que acompanha o programa Opinião, não é? Pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Eu falei aqui do nosso entrevistado, que é o Nespolo, o Luiz Alberto Nespolo. Vou pegar o boa noite dele. Você vai achar que o cara está na rádio FM, porque a voz do rapaz é qualquer coisa assim, não é? Mas não, ele não tem nada de rádio, não foi locutor de rádio nem nada. E acho que nem foi, né? Eu sei que o ramo dele é outro. E agora preside a AGER. Nespolo, boa noite. Boa noite, nosso amigo Paulo Coelho. Não Falei? sei se posso chamar de amigo. Pode. Duas vezes aqui nessa bancada privilegiada da Opinião. Boa noite, professor Lorenberg Farias. Boa noite aos ouvintes desse seleto programa. E também, se tem algum servidor da AGER, que também foi anunciado, boa noite aos servidores da AGER e toda a população que possa nos ouvir agora ou futuramente, se assim ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Aliás, você que está acompanhando pelo Facebook, após o programa, a gravação do programa inteiro fica lá e você também pode acompanhar, a partir de amanhã à tarde, essa entrevista também no YouTube, no mesmo endereço. É só buscar lá TV Pantanal, programa Opinião, que você vai encontrar essa entrevista aqui, inclusive, por volta das 4h30 da tarde, que é quando a gente consegue subir para o YouTube, né? Ô Nespolo, isso que eu falei aqui, você já foi locutor de rádio ou não? Pequena brincadeira só na época de faculdade, com um colega de aula, quando fazia administração na velha Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uma brincadeira pequena, nada muito grande, mas só o suficiente para não perpetuar por conta de mudanças também profissionais. Olha só, quando eu comecei, enfim, eu também tive, só que eu tinha sonho e fui atrás de ser, não é por causa da voz, é porque o imaginário me levou a ser radialista, lá nos idos dos anos 90. Então tá, ô Nespolo, a questão, vamos assim, só para que as pessoas possam ter conhecimento, quem está assistindo, quem não sabe ainda, a nossa AGER atua em que serviços, por exemplo? Eu sei que agora o governo está nas tratativas dessa nova ferrovia estadual, onde a AGER também está inserida nesse fator da regulação. Mas que outros serviços, por exemplo, para quem está assistindo aí, tome conhecimento? Perfeito, Paulo. É bacana essa pergunta porque a gente fala um pouco do propósito da AGER. Eu sempre falo que ela fica performando o seu propósito legal. Ela foi criada para atender alguns serviços onde o governo vai delegando esse serviço à iniciativa privada. Eventualmente ele
por achar que pode ser feito melhor pela iniciativa privada ou por não ter tanta capacidade, tanto de pessoas ou até de disponibilidade de recursos, ele acaba não privatizando e concedendo por um período. Então, ocorre toda uma licitação através disso e após contratação das vencedoras do certame e com isso entra a AGER como reguladora e fiscalizadora desses entes, vamos chamar assim, ou administrados, e eles trabalham, a AGER representa então vários serviços públicos delegados. Entre eles nós podemos destacar aqui que é talvez 50% do que ela faz, em termos de volume, é o nosso transporte intermunicipal de passageiros, é aquele transporte que não é o interbairros e também não é o interestadual internacional, é aquele que liga dentro do estado, município a município, dentro das fronteiras do estado. Ou seja, Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, é um transporte intermunicipal, sim, aquele que é feito. Considerado urbano, intermunicipal urbano, que liga as duas cidades e a gente chama de metropolitano. Pois é, e a ferrovia também, né? Perfeito, temos então para abrangência, falando por área, nessa diretoria que tem também o transporte intermunicipal, que a gente chama STCRIP, Sistema de Transporte Coletivo Urbano Intermunicipal, também temos de rodovias pedagiadas. Então as rodovias que são concedidas para a iniciativa privada manter, também estão com a AGER, dentro de outra superintendência. Então nós temos duas superintendências na diretoria de transporte, rodovias e travessias. Essa superintendência de rodovias pedagiadas também cuida de travessias, balsas, Paulo. Então essas poucas balsas que ainda restam no estado, penso que está quase na extinção com a construção de tantas pontes, mas ainda temos algumas. Todas que tem no estado também estão sob fiscalização da AGER. E para atuar, elas têm que ser reguladas também, tem que ter uma... ela tem que ter, de certa forma, uma ligação com o Estado, mesmo que seja uma autorização precária. Senão, existe, claro, algum sistema que não é estadual e, por conta disso, se fosse municipal, estaria fora do âmbito de jurisdição da AGER. Mas também temos a área de energia, que é fantástico, um tema que sempre é atualizado. Né? Não temos a parte da regulação da energia, temos só a parte da fiscalização através de um termo de cooperação com a ANEEL. Então a ANEEL faz todo, é um serviço nacional e através de termo de cooperação a gente pode fazer sim a regulação e fiscalização, nesse caso só a fiscalização por termos de cooperação, mas poderíamos também fazer de algum serviço municipal, se assim tivéssemos um termo ou um contrato. Já fizemos de água no passado de algumas prefeituras, no passado recente, 2. Então, depois não mais o fez e agora está na iminência do marco regulatório também. Então, saneamento também está no propósito legal da AGER. Recentemente, a ferrovia, que vem trazer muito desenvolvimento para o Estado, através dessa autorização, do contrato de autorização, que a Rumo foi vencedora. E também temos aí a distribuição do gás canalizado, muito importante falar. É muita coisa. Multidisciplinar. Muita coisa. Existem as agências nacionais que são algumas únicas e outras não, mas as estaduais geralmente são multidisciplinares, né? Então tem diretorias autônomas que quase que são agência dentro da agência, mas tem essa abrangência muito grande, sim. Um leque, né? Muita coisa que tem ali, é um leque, um grande leque, com várias opções, com vários serviços importantíssimos, energia, transporte, ferrovia e tudo mais, aí a AGER tem esse papel importantíssimo aí. Professor Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nosso programa ganha e ganha muito, o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Presidente, eu vou aproveitar uma frase que o senhor falou exatamente nas travessias. Perfeito. Mas o meu foco é exatamente as travessias fluviais. Perfeito. Por falar nisso, recentemente o deputado Chuchu Dalmolin enviou um requerimento ao secretário da CINFRA com cópia para o senhor. O protocolo é número 4.272 deste ano. O requerimento 264 deste ano, na oportunidade, o deputado solicitava-lhe informações sobre o processo de regulamentação das travessias fluviais em Mato Grosso. Perfeito. E aí vem a minha pergunta. O senhor poderia comentar rapidamente sobre esse processo de regulamentação das travessias fluviais? Com certeza.
O grande serviço de portos e hidrovias, ele fica para a ANTAC por ser um serviço nacional, embora ele esteja previsto na nossa lei de fundação. Então, o que restou para a gente em termos estaduais são as travessias, que são as balsas. As balsas que existem, elas são reguladas através de contratos de autorização precária que o Estado faz junto a essas balsas. E quando o deputado pede sobre a regulamentação e tal, está em tratativa e sempre tem retorno à medida que se faz qualquer demanda para a GER. É muito importante o que o senhor falou e muito importante que o cidadão perceba um avanço que a GER teve. Eu, quando cheguei lá, me senti atolado em papel, professor e comunicador. Paulo, posso chamar de comunicador ou âncora, pode, né? Jornalista, não sei se âncora do programa. Âncora, qualquer coisa. Não então, não sendo mala, não chama... Pode chamar o que você quiser. Jornalista e professor, vamos falar assim, me senti atolado em papel, tinha 18 mil processos ativos. Nós éramos o segundo órgão estadual com mais documentos ativos. Nós fizemos um processo chamado Status Certo, que foi fantástico, que era tramitar, instruir e tramitar. E no final conseguir dar resposta à sociedade. Então esse processo está em trâmite lá dentro, se já não saiu, agora posso dar um retorno depois, nesse momento certamente não conseguiria, porque reduzimos esses 18 mil para 5.900, foi fantástica a redução com esse projeto. Um dos tantos que a gente evoluiu na GER, e hoje é uma notícia muito boa e que vem em cima das evoluções que o Estado está tendo e a GER junto, que é a digitalização. Nós temos um programa chamado SIGADOC que vai eliminar 100% do papel e da agilidade. Em quanto tempo isso? Nós, praticamente agora é o ritmo dos órgãos. A minha meta pessoal, junto com os diretores, é até o final do ano ser um dos primeiros órgãos a estar 100% digitalizado. Desses 5.900 processos, nós temos cerca de 5.000 ainda em papel. E nós estamos convertendo, porque tu consegue converter e dar seguimento, e aqueles que já estão para encerrar, né, e arquivar. Com isso, vai ter um grande alívio, inclusive, de arquivos. Tem órgãos que têm até container alugado para guardar papel. Vai se guardar documentos eletrônicos. Então, mas sem fugir do tema, esse tema é muito importante e, nesse momento, existe, sim, uma iniciativa de legislação para a aplicação às travessias, que até então não tinha uma legislação própria, de iniciativa do poder concedente. Existe o poder concedente, que é a Cinfra, então ela que contrata, seja autorização, através de contratação precária, ou licitação e até mesmo a legislação. A gente contribui nas comissões, a GER fez um trabalho para dar base para essa legislação, está protocolado na Cinfra e a Cinfra está tramitando para termos uma legislação própria desse tipo de transporte, que fatalmente não vai eliminar, mas está em franca redução, por conta dos avanços de pontes. Sempre que você faz uma ponte, e tem um projeto do Estado, sabido por todos, de 3.800 pontes, né, em andamento. E isso faz cada ponte construída, e tem uma muito grande, e toda hora aparece na mídia, é uma balsa que deixa de trafegar. Porque quem pega a balsa sabe que não é o melhor meio, né, devido a ter que aguardar muito. Tem um tempo de oneração de esperar e um tempo de oneração de travessia. Além do custo também. Além, né? do custo. Imagina. E o custo de parar talvez seja o mais alto. De tempo 3 perdido. horas parada, 4 horas parada, esperando agrupar carros para poder fazer a travessia. Tem um número mínimo, né, para travessia, ou mesmo intervalo de tempo. Então tem regras legais e as principais que nós fizemos é a questão de segurança. Tá certo. O presidente Nespolo, vou voltar aqui na questão da ferrovia. Essa ferrovia que, aliás, o governo do Estado comemora por estar startando isso, né, que vai realmente alavancar a economia depois de pronta. Por que eu estou frisando isso depois de pronta? O Lorenberg, de vez em quando, pergunta aqui, para quem vem aqui, a questão da gestão, se é uma obra, se é um trabalho de Estado ou de governo. E aí essa pergunta eu quero fazer para o senhor. Essa obra, eu estou falando isso porque o governo Mauro Mendes está no final, né? Está no finalzinho, não sabe se vai disputar a reeleição. Mas essa obra, como que vai ser o processo de continuidade dela, dependendo daquilo que houver nas urnas de definição neste ano? Por exemplo, tivemos
um novo governo, com novas ideias. Esse projeto, tudo isso que já foi aprovado, vai por água abaixo. Qual que é a garantia jurídica que isso tem? Enfim, eu queria que você discorresse um pouco disso, considerando aí que esse governo está no final e a obra nem começou ainda. A obra está liberada em termos ambientais para iniciar. Ela é por trechos a liberação da SEMA, né? Através de relatórios de ARIMA, relatórios ambientais, vai se fazendo o trecho, apresentando para a SEMA e a SEMA aprovando. O trecho inicial está aprovado e pronto para partir. Nesse momento, dentro da AGER, estamos aprovando uma portaria que vai dar abertura para que eles possam aproveitar, sim, uma isenção fiscal que eles têm de PIS, COFINS, que são impostos federais, mas ainda tem que tramitar um pouquinho, fazer a coisa bem pensada, estudada, né, e ver se está legalizada. O que temos que falar sobre isso? Talvez não seja nem iniciativa de Estado, nem de governo, mas da própria imponência do Estado. O que atrai uma ferrovia a dizer, eu vou tirar dinheiro do meu bolso sobre o próprio risco, se eu quebrar no meio do caminho, ninguém vai me reequilibrar? Que é isso que está dizendo quando faz um contrato de adesão. É um contrato de extremo risco. Para quem? Para a concessionária, que não é concessionária, ela tem uma autorizatária, ela tem uma autorização de fazer. Então, num primeiro momento, eu que não entendia como é que funcionava o público e venho da iniciativa privada, eu sempre pensava, concessão pode ser o melhor, né? Concessão é o melhor, é o mais firme, porque o resto é precário. Mas a precariedade do contrato de autorização está para o concedente. É muito bom ser concessionário do Estado, que se eu desequilibrar, eu vou ser reequilibrado pelo Estado, o Estado paga a diferença. E quando tu tem um contrato, como foi feito com a Rumo, que o total risco é deles, então o que eu diria para os senhores e para toda a população, existe um objetivo muito grande de chegar até Lucas, que é acessar a toda a produção do grão que concentra nessa região e ao longo do trecho de Rondonópolis até Lucas. É fantástico ir até Rondonópolis e é um desafio, e assim que quiserem posso propor uma ida também, que o seu programa assim quiser, para conhecer o que é aquele terminal rodoferroviário, multimodal, ali naquela região. Containers como o Porto de Santos, me senti dentro dele quando fui visitar, né? Então existe uma operação de containerização que, para além do que só levar a agricultura ou commodity para o sudeste, né? Também está fomentando a economia do Estado nesse nortão. Os senhores têm acompanhado quantas usinas de álcool têm se instalado na região. Uma das razões de fazer álcool de milho ou de qualquer outra produção nessa região e deslocar todo esse álcool até o sudeste para desovar para a demanda é o fato da ferrovia. Se não tivesse a ferrovia, seria um custo muito alto. Talvez todo esse investimento que está acontecendo no nortão aconteceria do Mato Grosso do Sul para baixo, por causa da distância. Então, o objetivo é acessar essa fonte de transporte. Então, a empresa, quando ela bota esse capital e ela faz uma projeção e assina um contrato de risco nessa grandiosidade, ela sabe que se chegar primeiro, ela vai oferir melhor essas fontes de transporte e, com isso, ela vai ter devolução do investimento ao longo do tempo. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? E eu ainda continuo insistindo, porque eu tenho dúvida, né, sobre a segurança jurídica disso, porque se tiver, ou é muito risco, ou a Rumo é muito peituda para assumir esse risco danado de, porventura, ninguém sabe, né? Pode acontecer tudo ou nada, mas a questão jurídica propriamente, de continuidade, dependendo do que vai acontecer no pleito eleitoral, é um risco, é genuinamente um risco, né? Podemos entrar que nesse contrato tem as melhores técnicas de arbitragem de um contrato. Ela tem câmara arbitral. Eu estava ano passado na BAR e conversando sobre qual é a modernização da regulação. Para além da modernização, existe a câmara arbitral para tirar qualquer ruído de comunicação da questão política. Então, não é só política, é para tirar ruídos de comunicação entre as partes. Né? Se a AGER não está se entendendo, a Sinfra não está se entendendo, eles não estão nos entendendo, vai ter um órgão independente reconhecido, que é moderno, que é a intervenção da Câmara Arbitral para arbitrar qualquer situação. O grande ganho para o Estado e para a cidadão Mato Grosso é não ter que reequilibrar, tirar dinheiro de imposto que poderia botar em outro fomento, e nós estamos falando de cerca de 12 bilhões, não é moeda de troco,
né? Então seria um risco muito grande, o governo do estado não tem, o DENIT não teria para fazer, né, uma verba em seu orçamento dessa envergadura, e como o senhor falou, certamente, e a gente claro que avalia o poder, a capacidade econômica de reação da empresa, e ela sim o tem, demonstrou, porque senão não poderia ter demonstrado a capacidade econômica, que assim foi feito sim. No chamamento, essa avaliação, se ela tinha capacidade econômica de fazê-lo. O risco existe até de sair de dentro de casa, né? Dizer que de qualquer forma vai sair, tem todas as razões para sair, né? Agora, claro que pode acontecer tragédias, o risco fica para ele. Se parar no meio do caminho, não tem risco para o Estado. Tá certo. Vamos para o intervalo comercial, porque eu penso assim, a gente vai discutir isso, mas pode discutir no próximo bloco sobre isso, de acontecer alguma coisa como aconteceu com o VLT aqui, lembra? Tem uma história, tem toda uma gestão, tem todo um negócio, aí entra o Mauro Mendes, aí fala, não, nada de VLT mais, vamos de BRT, ou poderia ser o contrário também. Acho que foi antes da gestão dele, mas tudo bem. Não, tudo bem, mas assim, é uma discussão que se travou. Claro. Mas eu não estou nem entrando no mérito dessa questão propriamente, estou dizendo que da mudança que pode haver, entendeu? De gestor, o cara... Pelo humor, né? O humor, né? O humor político. O cara pode chegar e falar assim, não quero, não gosto, não quero, não acho legal, meu plano de governo é ver o contrário, não acho... Difícil o cara falar que o cara se manifestar contrário a um projeto desse aí que só não vejo, se tiver ok com a questão ambiental, eu não vejo nenhum tipo de empecilho nesse projeto da ferrovia aqui não. É desenvolvimento na veia, geração de emprego, enfim, mas uma economia. Mas enfim, vamos para o intervalo comercial e após o intervalo a gente volta falando mais de AGER e muita coisa boa aqui que a AGER tem trabalhado aí aqui no Opinião. Um instante só. Olha só, estamos de volta aqui com o programa Opinião, você viu? Eu falei que era rápido e foi rápido mesmo. A gente já está de volta aqui com o programa ao vivo, hoje entrevistando o Luiz Alberto Nespoli. Luiz Alberto Nespoli. Nome de locutor de rádio mesmo, e voz também, então. E a Caroline foi hoje violenta aqui, que ela colocou 4 destaques do Gazeta Digital. E vale a pena você clicar aí, ó. Quer manter-se bem informado? Quer ficar bem informado? www.gazetadigital.com.br. Tem tudo lá. E olha só, a gente fala sempre aqui da questão da pandemia, eu vou ajudar você a se atualizar. No Gazeta Digital está aí, ó, a Covid-19 provocou aí 5 novas mortes em Mato Grosso nas últimas 24 horas. O dado consta do painel do coronavírus atualizado diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 797.309 contágios, dos quais em 765.314 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, ainda conforme os dados divulgados pela Secretaria, nesta sexta-feira há também 16.170 pessoas em isolamento domiciliar, além de 455 internações. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs é de 62,92%, enquanto a mesma taxa relacionada às enfermarias está na casa dos 16%. Que bom que está caindo pelo menos, né? 62,92%. Há 3 dias atrás estava aí acima de 80%. Outro destaque aí, ó, Justiça bloqueia bens de ex-secretária de Saúde de Cuiabá. A 7ª Vara Criminal de Cuiabá determinou o bloqueio de R$ 730.954,43 de 7 suspeitos de participarem de desvio de recursos das Secretarias Municipais de Saúde e de Gestão de Cuiabá em meio à falsificação de decisões judiciais. Ozenira Félix, ex-secretária de Saúde e de Gestão, é uma das investigadas. Além dela, a decisão da Justiça também determinou o bloqueio dos bens de Miriam Pinheiro,
ex-secretária adjunta de Atenção Básica, e também Marcos Brito, ex-procurador-geral do município. A medida cautelar é assinada pelo juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra e faz parte da primeira fase da operação. Eu vou conseguir fazer aqui, Lorenberg. Palcocênico, perdão, da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Também foi determinada a quebra do sigilo bancário e telefônico dos alvos para aprofundamento das investigações. O nome dado à operação, eu vou repetir o nome que é complicado, é palcocênico, é um termo italiano que serve tanto para designar aí o local onde uma peça teatral é apresentada, como também a arte de interpretar. A investigação teve início aí com a detecção de 2 pagamentos feitos pela Secretaria de Saúde de Cuiabá com base em decisões judiciais falsificadas para 2 pessoas em dezembro de 2020, que não constavam como partes nos processos indicados. Foram pagos R$ 510.066,29 em valores atualizados. Olha, uma outra notícia aqui de política: o senador Carlos Fávaro, do PSD, admitiu que poderá disputar o governo de Mato Grosso nas eleições deste ano. Segundo ele, já existem apoios de diversos grupos políticos e setores sociais pedindo sua candidatura. Abre aspas. Estou no Senado, estou muito bem no Senado, aprovando aí vários projetos importantes para o Estado e também para o Brasil. Agora, o futuro a Deus pertence e eu posso sim ser candidato, fecha aspas, disse Carlos Fávaro nesta sexta-feira, dia 15, durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia. Questionado aí se sua candidatura contra o governador Mauro Mendes, do União Brasil, poderia ser interpretada como uma traição, o senador afirmou que não, e que seria ao contrário, já que teria sido convidado a sair do palanque. Abre aspas. Nós, eu e o Neri Geller, fomos empurrados para fora do palanque dele, quando disse que o Neri não teria espaço. E diante disso, a gente decidiu procurar o nosso caminho. Não tem nenhum problema, fecha aspas, respondeu Fávaro. A última notícia aqui é o seguinte: a Federação Brasil da Esperança, em Mato Grosso, Federação Brasil da Esperança, aqui no estado, formada aí, Federação Brasil, aquela federação que a gente chama de, aquela composição com PT, PV, PCdoB, ela repudiou as críticas do Sindicato Rural de Mato Grosso contra o deputado Neri Geller, do PP, e também ao senador Carlos Fávaro, do PSD. Nessa semana, os dois estiveram reunidos com o ex-presidente Lula para sacramentar uma aliança que garantirá o apoio do grupo à candidatura de Neri Geller ao Senado Federal. A união, contudo, não foi vista com bons olhos por alguns setores e também pelo sindicato, que aponta que os parlamentares estariam se aliando a um grupo criminoso, entre aspas, não é? Por meio de nota, a federação afirmou que os congressistas são corajosos por defenderem um modelo de gestão diferente ao país e repudiou os ataques.
A gente foi com esses destaques aí, né, dando um gancho maior para a questão política, porque, afinal de contas, véspera de eleição é assim mesmo. E o povo está tudo ali nas articulações. E eu vou pedir uma pinceladinha aqui do Lorenberg. Você escolhe, Lorenberg. Se quer perguntar, eu não posso pedir sua opinião para tudo também aqui, porque senão... Toma conta assim, do programa, né? Eu estou instigado a te perguntar sobre a questão do Favaro, mas essa questão aqui dos sindicatos é outra situação. Faz uma pinceladinha, 2 minutos, junta os dois aí, e sobre a questão dos sindicatos, porque os dois têm a ver com a questão eleitoral aí. E o Favaro governador, rapaz, pode isso? Vamos juntar as duas numa só aí, amigo telespectador. Começando exatamente, eu particularmente acho pouco provável que o Carlos Favaro virá para a disputa ao governo do Estado. Esse é um ponto. O segundo ponto, se ele viesse, de fato, seria um ganho extraordinário para o Estado de Mato Grosso e para o conjunto do eleitor. Porque se nós observarmos bem, quais são os candidatos que opõem ao governador? Nenhum. Portanto, é muito ruim para o eleitor pela ausência de opções. Pela ausência de opções. Então, a vinda do Carlos Favaro seria extraordinário. Não, nada contra o governador, é simplesmente para enriquecer e provocar o debate. Imaginemos, hipoteticamente, que o Carlos Favaro vem com o Neri para a aliança na federação. Vai fortalecer sobremaneira a candidatura do Neri e também da federação aqui no estado de Mato Grosso. E o palanque para o ex-presidente candidato à presidência da República. Já entrando no lado da questão dos sindicatos. É bem simples, amigos. Veja, nós estamos num estado democrático e nem todos os segmentos, mesmo num segmento só, tem grupos que discordam de ações variadas. Isso é próprio da democracia e é rico, e é bom que haja assim. Porém, é preciso registrar que tem empresários que já rebateram essa crítica do sindicato. A meu juízo, o Neri, copiando aqui um trecho da fala do Carlos Favaro, o Neri não tinha outro caminho a não ser esse que ele tomou. Tá aí, portanto, tá tudo embaralhado aí, esse negócio, e ainda tem muita coisa para acontecer aí, eu acredito, na próxima semana, pelo que eu estou vendo, essa lista de sindicatos aí contra essa união aí, esse troço de inventar aí, que é a união do Neri com Lula, com Favaro, enfim, tudo isso está causando um problema, uma reclamação generalizada. Aí tem outros que apoiam, outros que não é? Os sindicatos propriamente estão aí, alguns, lá Tangará também, Sinop. Olha só, vamos voltar aqui para a nossa entrevista agora, porque senão a gente não fala de Argélia, e a Argélia é importantíssima para todos nós, rapaz. Quantas empresas de ônibus há hoje legalizadas, direitinho, trabalhando no estado de Mato Grosso, o Néspolo? Vamos falar de dois segmentos, né? Vamos falar do segmento do transporte intermunicipal através de coletivo de passageiros, que daí nós temos por mercado, talvez fique mais fácil para entender. O mercado do Mato Grosso, que nós olhando o estado é o mercado, né? O estado está dividido em 8 áreas, 8 mercados que a gente chama, né? Então, no mercado 1, que é essa região da Baixada Cuiabana, Cuiabá e Redondezas, é um mercado. E dentro de cada mercado ele tem 2 categorias. Uma que é o famoso pinga-pinga, que a gente chama de básico. Aquele que tem a obrigação de parar em toda a localidade dentro desse mercado, buscar a população e servir ela ligando com as cidades dentro daquela área. E também fazendo interligações entre áreas, quando autorizado. E para cada mercado desse nós temos 2 categorias, uma básica e uma diferenciada. E o diferenciado é aquele que percorre longa distância, então ele tem a vantagem de reduzir o tempo de viagem e custar, por contrapartida, custar um pouco mais caro, por isso diferenciado. Tem outras condicionantes mais para cada categoria, mas na essência, para que o público consiga entender, nós temos básico e diferenciado, que é o transporte convencional. E depois, então, nós temos aí, nessas categorias, nós temos 16 contratos. Considerando que, no máximo, uma mesma empresa, o grupo empresarial pode ter, no máximo... Contrato de concessão, você está 2 dizendo. lotes,
São 16 contratos e cada empresa pode ter no máximo 2 lotes desses 16 que eu falei. São categorias básicas, 8 de categoria básica e 8 diferenciados. Então, nós temos nesse grupo, considerando as que têm duplicidade, cerca de registrada, irregulares, convencional ou permissionária, nós temos aí, podemos dizer, 16 empresas, tirando 2 ou 3 que têm duplicado, nós temos em torno de 13 a 14. Mas quando a gente olha o mercado turístico e de fretamento contínuo, então a GER tem cerca de 700 empresas de ônibus, micro-ônibus ou vans cadastrados na GER. Quando a gente fala turístico, aquela empresa que ela está registrada lá, ela é avaliada, analisada do ponto de vista seguro, avaliação das setas ou da Monitor, que são empresas, né, que fazem análise de inspeção veicular, e todos os critérios que a GER exige para que ela seja legalizada, e aí ela possa fazer viagens turísticas, levar aos pontos turísticos internamente dentro do estado. E também, eventualmente, externamente em outros estados vizinhos ou até outros países. Mas temos também o fretamento contínuo, que é a categoria que também se registra lá e tem um contrato ou com o município ou com uma associação para fazer um percurso determinado, tipo para conduzir estudantes a Cuiabá, por exemplo, que é aqui próximo. Levar e trazer de uma cidade próxima dessa cidade até Cuiabá e assim em todo o estado. Então a gente chama fretamento contínuo. Poderia ser para levar pacientes, né, para onde tem um hospital regional de uma cidadezinha menor e ele tem um contrato com o governo ou com a própria entidade hospitalar para fazer esse translado. Então ele também tem um fretamento contínuo, né, regular naquele horário. Então são as modalidades que tem no estado. Então falando em termos do montante geral, a grosso modo, se juntarmos tudo, temos 716, 720 empresas, cerca de. Cerca, né, de 700 e poucos. Tá certo. Lorenberg, faz uma curtinha aí para a gente absorver nesse bloco ainda, porque senão a gente vai ter que deixar para o próximo bloco. Talvez uma curtinha, se possibilitar, provoca. Talvez eu ia falar de gás. Não, então fala do gás. Lorenberg, não fala nada agora, deixa ele falar do gás. Como o espaço é pequeno, talvez entramos e se sobrar uma pergunta... Embora o gás tem muito assunto importante, mas se não for suficiente a gente retoma no próximo bloco. Só para provocar. O que tem do gás aí? A grande novidade do gás é que já venceu o processo da arquitetura, uma linha de 28 quilômetros que vai ser implantada no Distrito Industrial. Finalmente vamos ter gás canalizado em Mato Grosso, em Cuiabá inicialmente, no Distrito Industrial mais especificamente. Por quê? Porque ali tem o ponto de captação. O gás chega ali, perto da EPE, e dali vai sair através da MT Gás, que é a empresa concessionária. A SEDEC, aí diferente da Cinfra, é a SEDEC, que é o poder concessionário, que representa o Estado, e essa empresa também, ela faz a distribuição do gás. E ela que vai construir o gasoduto. Então, a arquitetura está aprovada, foi entregue e está contratada a obra para iniciar a partir de agosto a priori. Então, teremos aí 28 quilômetros por etapas sendo construídos, que vai possibilitar sair de próximo da EPE, seguir naquela rodovia dos migrantes, entrar no Distrito Industrial, fazer todo o percurso onde é que tem indústria e se deslocar até o Atacadão. Então, como provocação inicial, chegaremos até o Atacadão percorrendo naquele miolo todo 28 quilômetros de distribuição de gás, que vai possibilitar todas aquelas empresas e talvez no futuro, talvez também brevemente, até as casas que tenham na localização poder usar gás canalizado, como é feito em vários estados do Brasil. Isso é trabalho para quanto tempo? Esse é trabalho, agora não consigo te estimar o tempo da obra, mas uma obra básica leva em torno de 2 anos. Né? Começa em agosto. A obra para 2 anos também, isso, né? Vai ser etapas, né? Então vai ter etapas que vão acontecer, trechos, e é modular. Entrega um trecho e segue para outro. E aí que entra aquele meu medo anterior que eu falei, lembra? Continuidade. Tomara que tenha continuidade, porque gás natural, esse gás, essa canalização aí é esperada por muito tempo. Está sendo startado agora em agosto, tomara que continue, seja quem for, é o Mauro, é o Lorenberg, quem quer que seja que for governar esse estado, que tenha que dar continuidade às coisas boas, não é? Ferrovia, gás e tudo mais. E vamos torcer para que haja esse bom senso aí, né, de continuidade. O Lorenberg, o Opinião dá um tempinho só e volta já já com mais entrevista com o Néspolo da AGER. Olha só, estamos de volta aqui com o programa Opinião. Hoje, Luiz Alberto Néspolo,
eu falei do Nespolo, porque o Nespolo é italiano, né, esse sobrenome seu, né? E eu falei essa palavra aqui anterior, agora, no que estava aqui, você sabe, você tinha escutado ela já, não? Aquela palavra que eu falei, Lorenberg, na notícia aqui, que eu dei uma engasgada nela aqui, nome da operação lá. Que quer dizer bom, depois eu olho aqui. Seno, palco seno. Que é palco seno. Você já tinha escutado daquela palavra? Primeira vez, palco cênico. Palco cênico. Da Itália ele não sabe, eu também, imagina eu que sou aqui. Pois é. Lorenberg, por favor, abra esse bloco de perguntas aqui ao nosso Luiz Alberto Nespolo. Presidente, aproveitando, no bloco anterior, o senhor falava do ônibus, uma pergunta que o Paulo fez antes do gás, né? Vamos falar de ônibus, continuando, mas trazendo aqui a Lei Estadual 10.320 de 2015, que permite ou que garante desconto às pessoas de 60 anos a mais de idade e tenham rendimento até 2 salários mínimos. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer a respeito disso aqui. A AGER tem recebido reclamações por falta de descumprimento da legislação por parte dos ônibus ou das empresas de ônibus ou não? E a segunda questão, já amarrada a essa primeira, com relação à fiscalização intensiva da própria AGER, isso de fato vem ocorrendo ou parou na metade do caminho? Fantástica pergunta, adequada, de cunho social, que nos preocupa bastante, né? Todos nós envelhecemos, contribuímos para a sociedade, no momento que podemos auferir, eventualmente não conseguimos, né? É um assunto muito discutido, ele tem uma restrição, porque alguém paga a conta, né? Então a restrição é 2 poltronas por ônibus que tem 40 lugares e 1 poltrona destinada com gratuidade, com 20 lugares. Em compensação, todo mundo que ganha menos que 2 salários, é que o pessoal confunde um pouco, eventualmente não consegue comprovar que é menor que 2 salários, e aí quer o direito, tem um pouco de confusão também no questionamento. Mas em compensação tem muitos órgãos se envolvendo para ajudar. Ouvidoria da Defensoria Pública, né? Ministério Público, e temos feito boas reuniões com os órgãos que têm direito de exercer a garantia do uso. Então, a Associação dos Aposentados, Federação dos Aposentados do Mato Grosso, uma excelente federação, agora tem 6 possibilidades de exercer esse direito, né? Órgãos que podem ajudar, podem fazer nas setas, para facilitar essa evidenciação da condição. O que a AGER tem feito nos últimos tempos para melhorar isso? Primeira coisa, nós tínhamos postos avançados da AGER, cada mercado desses 8 que eu falei tinha postos, mas não tinha em todos. Nós colocamos um em cada polo. Então nós temos hoje um representante da fiscalização e administrativo. Por que fiscalização e administrativo? Porque o fiscal sai fazer fiscalização e eventualmente ficava fechado. Então no horário administrativo temos atendimento em todos os polos que auxilia, sempre nos terminais rodoviários. Então olhando de Alta Floresta para baixo, temos em Alta Floresta que pega o Nortão, descendo pega Sinop que pega o Miolo, que é o mercado 8, né? Lá em cima é o 7. Virando para a esquerda, temos em Juína, que pega todo esse lado mais esquecido. Descendo um pouquinho, nós temos em Cáceres, vindo mais para o centro, Cuiabá no terminal. Temos em Ribeirão Cascaleira, que era o Vale dos Esquecidos, não estávamos lá, hoje está representado ali, porque ali é um entroncamento rodoviário, embora uma cidade menor, mas quase todos os ônibus passam ali. Bem movimentado o terminal. Temos em Barra do Garça e Rondonópolis. Então temos uma representação que está lá com os mapas atualizados, com presença da AGER, dando auxílio e o principal agora, conseguimos com aquele projeto que eu comentei na última vinda, lembra da modernização da AGER? Só tínhamos 2 carros aqui na sede e cada um tinha uma comunicação visual, parecia 2 AGER, né? Hoje temos 16 carros, todos personalizados, com uma comunicação visual, impossível não ver que a AGER passou, né? Um carro robusto, né? Uma Duster, né? E preços, por incrível que pareça, mais barato que pagávamos, bem mais barato, com preços mais módicos e destinado. Então, cada polo desses, porque ele tem uma região para cuidar,
A região é grande. Antes ele ficava preso, esse fiscal, no terminal rodoviário. Hoje ele tem um carro de disposição que ele pode se deslocar. Então temos feito sim bastante fiscalização nos terminais rodoviários, que é onde acontece, nos guichês. E para a campanha educativa nós temos usado um folder. Sempre que for, é que tem também um pouco de confusão, porque tem o transporte interestadual que tem regras menos generosas do que a interestadual. Está em negociação lá no Senado e na Câmara para melhorar a presença do aposentado também para interestadual e internacional. O nosso, ele permite em todas as categorias de ônibus. Lembra do pinga-pinga, que é o básico, e do diferenciado? Em todos eles tem essa gratuidade ou essa redução até 50% mediante comprovação. É importante que se diga que nós botamos um folder com o 0800 da GER que ele pode ligar na hora, se ele não for atendido. Tirar dúvidas, a gente conversar, mesmo não estando presente, tem o folder. Só que eu queria explicar que o folder está no transporte intermunicipal. Então, se olhar aqui na rodoviária, tu vai ver guichês, aqui de Cuiabá mesmo, que tem um folderzinho da GER no vidro e outros não. Os que não tem são interestadual ou internacional, né? Então não pertence para a gestão da GER e sim da NTT. E lá tem uma lei menos rigorosa, que ela permite só no ônibus executivo, que seria o nosso básico. Então, eventualmente, também se for no guichê do lado, que é interestadual, só vai encontrar em horários mais restritos e não em todos os ônibus. E aí dá uma grande confusão, infelizmente, quando tiver essa unificação, e a gente fala de que as leis não conflitem, né? Uma harmonização da legislação federal, estadual, seria perfeito. Então, essa desarmonização também causa confusão. O fato deles não proporcionarem acesso a essa mesma condição, porque é Código de Defesa do ancião, né? Estamos falando do ancião, mas é do idoso nacional, que é a mesma coisa, mas para ficar corretamente, ela não tem a mesma proporção quando aplicada. Nós temos uma lei melhor, em outras palavras, nossos legisladores avançaram mais. E nesse momento está se discutindo no nível federal para ficar igual. O presidente, reajuste de tarifa de ônibus, não é? Associado a isso, eu quero perguntar sobre os critérios, como é que é feita, qual a base de cálculo, como são feitos esses cálculos e como é que está essa política de reajuste em meio a uma crise sanitária que não acabou ainda? Não só ônibus, mas todos os contratos, como é o nosso salário, né? Anualmente, nosso salário é revisto. Tem uma data base, o sindicato se encontra, negocia. Qual a métrica que usa? Às vezes tem nos contratos coletivos uma métrica para usar, IGPM, IPCA. Nos nossos aluguéis são assim, né? Quem tem casa alugada, chega uma vez por ano, queira ou não, tu tem que atualizar. Então, mais do que reajuste, vamos falar atualização monetária, que é o reajuste. O reajuste é a atualização monetária dos contratos. Para que haja também dentro do serviço público, que eu também vim aprender bastante, existe uma série de premissas para um serviço público de qualidade. Uma delas é a continuidade. Não haverá continuidade se não houver atualização. Chega um momento que a empresa quebra também. Então, por mais que isso seja um momento ruim da GER, temos muitos momentos bons, né? Quando eu falo ruim, não ruim porque está fazendo algo errado, porque nós temos que fazer o certo. E aí que entra aquela diferença que o senhor falou com muita sabedoria, o professor também. Qual é o papel da GER? O papel da GER é independente da vontade dos governos, que às vezes nós estamos num período que não é muito propício dar aumento, né? Porque é eleitoral. Então, a GER, independente disso, ela garante. Se tem a regra legal, ela tem um departamento jurídico lá dentro chamado AGR, a Advocacia Geral, passa para a Advocacia Geral. A Advocacia, chegou um processo, tem um rito. Então, o senhor pediu, como é que acontece esses aumentos? A empresa é obrigada a pedir. Se ela não pedir, a gente não dá, por mais que tenha previsão contratual e ela perde, ela sabe que perde. Então, não é natural. A GER vai lá e, pô, tu aplica e entrega. Pô, tem que dar aumento para você aí, rapaz. Tem que aumentar aí. Não é assim, né? Não é assim. Tem que pedir. Eles que têm que pedir. E não pedindo, perde. E eles sabem disso. Tanto é que eu tive que explicar, porque a associação já não pensa pagar tanto e não pede todo ano. E para outros que já são mais rigorosos, tive que explicar para alguns bancos por que não dava todo ano para a mesma empresa. Porque o critério é pedir. E a GER julga se está adequado o pedido. Então eles pedem, eles calculam se é GPM, qualquer economista sabe, o professor tranquilamente aplica a regra, eles dizem, eu tenho que aplicar tanto. Vem, o nosso jurídico analisa, está previsto em contrato, está conforme contratual, está no tempo certo e dá o parecer. Siga. Segue para a área econômica. Nós temos uma área de estudos econômicos, com economistas e com contadores. Eles fazem o cálculo e conferem o cálculo que a empresa apresentou está correto.
Mediante isso, retorna para o gabinete. O gabinete encaminha, nós somos 4 diretores, a gente chama DEC, Diretoria Executiva Colegiada, somos julgadores, né? E somos diretores reguladores. Nós não temos, nós temos estabilidade, nós somos servidor público temporário, mas com estabilidade, nós temos mandato. Então, nós somos indicados pelo governador e sabatinado pela Assembleia. Então, sim, tem a segunda parte que poderia inviabilizar e tirar, como já aconteceu com a própria AGER. Não passa, não foi aprovado pela Assembleia. Já teve gente reprovada ali, eu lembro que eu fiz cobertura, o que causou um constrangimento. Eu não queria estar na pele daquele que foi reprovado, não vou nem falar o nome. Não, mas isso é importante que ocorra, né? Porque a sociedade, através da Assembleia, respaldando ou não a indicação do governador, porque a partir daí ele está eleito, né? Por 4 anos. Então eu estou na metade do meu mandato. A credencial que ele tem ali, né? E isso ele tem autonomia, segurança para ele fazer independente do governo, independente de tudo, tomar a decisão correta. Né? Ele é um julgador. Então a gente faz sorteio de relator, não é qualquer um, vai para você porque gosta mais daquele, nada disso, tem sorteio. O sorteio é gravado nas nossas sessões e exposto na internet. Então, não só o sorteio, nossas atas, quando trata de aumento, todas elas estão na internet, chamada sessão regulatória. E vindo esse processo, é sorteado o relator, ele analisa o parecer jurídico, analisa o parecer econômico e faz um relatório e voto. E submete aos colegas, tem que haver maioria, no mínimo, senão unânime, para prosseguir. Ô Néspolo, a rodoviária de Cuiabá está sob a responsabilidade da AGER. Como é que está aquilo lá hoje? Eu passei por lá não faz muito tempo, deu uma sensível melhorada em muita coisa por lá. Que bom que o senhor percebeu. Não, deu realmente. Porque agora, nem começaram as obras, pequenos reparos. Eu não estou lá todo dia também, né? Sim. Pequenos reparos, porque ainda não entrou no cronograma. A começar pelo preço que tem que pagar com esses carrinhos, o cara levar... De graça agora, né? Pois é. Pegou de graça lá? Foi, não, eu não cheguei, eu cheguei a ver, né? De graça. Eu não vi cobrar, mas porque eu não tive a... Carrinho como o aeroporto, né? Tá, eu queria que você falasse rapidão, porque eu tenho que encerrar o programa, mas falar sobre essa questão da rodoviária fantástico, também. Um tema fantástico, foi bom ter puxado, eu nem tinha me preparado para ele, que tem sempre temas maiores, menores, né? E a gente tem uma vastidão, como você falou, somos multidisciplinares, não que a gente relegue, mas nem sempre a gente dá tempo de falar. Eu fiz questão de puxar o gás e peço desculpa por atropelá-lo, né? E agradecer pela bondade de deixar falar, porque é uma coisa nova para a população, importante, né? E ao mesmo tempo, voltando ao tema sem querer fugir, fantástico. Finalmente, depois de vários anos de permissão precária, quando tem a permissão precária, por mais que não tenha reequilíbrio, o que acontece por outro lado? A empresa não investe tanto porque ela tem 6 meses apenas e talvez no máximo 1 ano, e assim que a regra faz, né? Ele é permissionário temporário até que se licite. Então, tem o lado bom e o lado ruim de cada modalidade. Então, hoje estamos com uma concessionária que tem um prazo mais longo de concessão, tem obrigações de contrapartida, venceu uma licitação e vai começar as obras de reforma. Teve pequenas reformas, né? Algumas fantásticas, né? Como o carrinho disponível, outra fantástica para tirar... E o banheiro lá, tem que pagar ainda para fazer xixi lá? Nada, e limpo, sem cheiro, né? A primeira vez que eu tive... Primeira vez que eu entrei com o presidente da AGER, fui lá e a primeira constatação, aroma desagradável. Olha, tem 3 coisas que eu não gostava lá. Do lado. Pagar os carrinhos para levar mala... E banheiro para tem que pagar e estacionar também ali tem que pagar. E uma coisa que talvez não tenha percebido porque não pegou ônibus, o recuo do embarque. A rodoviária era enorme. Na hora de embarcar o pessoal se amontoava, ainda mais com o Covid. Percebeu que foi afastado quase 20 metros? 10 metros. Deu uma mudada. Né? Então agora tem uma plataforma de embarque, as pessoas não precisam aglomerar, ficam mais confortáveis, né? Então começou, vai ficar muito melhor. Ela não vai ficar nova, porque ela é antiga, mas ela tem o layout adequado. Assim que começar as melhorias, vai começar a atrair coisa lá para dentro. Hoje nós temos muito espaço ocioso lá dentro. E que vai ser um bom lugar, inclusive, tipo de shopping, para quem quer investir, ter presença da população. Sim, vários centrinhos comerciais podem estar ali. Né? Se parar e olhar quantas salas paradas no lugar que tem estacionamento próprio, está central, a população vai virar um negócio muito bacana no sentido de virar. Ótimo. A AGER está lá também, precisando, é um ponto de referência. Que bom, né? Então, olha, até assunto, como diria o cuiabano, para burro, né? Muito assunto para abordar, mas a gente não tem tempo. O horário de rede tem que ser obedecido aqui, porque senão, já viu.
Obrigado, Luiz Alberto Nespolo. Esse espaço aqui, meu caro, está sempre a postos para bem informar, e eu sei que lá tem novidade, tem muita coisa boa, e a gente está sempre a postos para bem informar. Obrigado por ter vindo. Sempre que convidar estaremos aqui, sempre, não tem pergunta ruim, professor, pelo contrário, perguntas inteligentes do senhor, perguntas inteligentes, e tem perguntas a esclarecer a população. Para isso que a gente existe, para isso que está lá, para cada vez tornar melhor. E mesmo que não seja aqui na bancada, querendo mandar perguntas a qualquer tempo, terá resposta. A Débora está sempre disposto, nosso amigo está aqui compondo a equipe dela, e mandar um abraço, se me permitir, só para minha esposa, que deve estar assistindo. Qual que é o nome dela? Sinara, Dona Sinara. Hoje, Dona Sinara. hoje com o netinho feliz da vida, o Arthur. Ah, Dona Sinara, eu sei como é que ele chegou com essa voz aí no seu ouvido, aí, né, Encantou, deu uma conquistada nos lá no encantamos. Sul. Obrigado a Débora também, a Débora, assessora de imprensa, minha amiga jornalista, e o Enzo também está ali, que é da parte de comunicação. Obrigadão, dele, viu, Enzo? toda a GER, né? E que está lhe ouvindo também. É, o pessoal da AGE, todo mundo lá. Lorenberg, segunda-feira a gente se encontra então, né? Até segunda-feira. O meu caríssimo Jair Marques, que é o presidente da Agência de Desenvolvimento, a Fantástico. Desenvolve MT. Tem muita coisa, tem muita novidade também na Desenvolve MT, rapaz, Fundiaval e por aí vai. Jair Marques ao vivo, 7h30 da noite, nessa segunda-feira, dia 18, aqui no programa Opinião. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.